Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Eu estou atrasada com a finalização da edição dos vídeos da história dos nascidos e não nascidos. Hoje vou fazer a leitura da postagem do dia 13 de julho de 2023. O tema será sobre os seres escuros, os seres sombras. Ativador 1 para o ativador 2. Cheguei. Onde você está? Ativador 2 para o ativador 1. Eu peguei as coordenadas do lado sul, no quadrante 86 das paredes de luzes ondulantes. As fotos não correspondem com os relatos dos seres que faço na história. O ativador 2 se referia às luzes que circulavam a sala. Giravam velozmente e somente os olhos dos seres nativos podiam enxergar, separar, unir e trabalhar suas cores para enxergar os caminhos, passagens e vias que possibilitavam a eles viajarem por elas. Possivelmente, nossos olhos humanos se cegariam numa sala dessa, pois são muito limitados e foram inferiorizados. Não preciso dizer que os poderes dos ativadores vão além dos poderes que os existentes dessa sala podiam e de qualquer outras salas existenciais. Os poderes dos ativadores são ilimitados, mas são limitados por eles mesmos quando adentram as salas existenciais. Eles possuem todos os poderes de todos os seres de todas as salas, mas não podem simplesmente usar nem os seus poderes originais e nem os poderes dos pacotes de emoções, reações, sem responsabilidade. Afinal, se agissem assim, eles poderiam prejudicar eles mesmos e toda a missão da frente de resgate. Mais detalhes sobre os poderes dos ativadores estão em vídeos anteriores da série Athenian. Eu estou me referindo a esses seres nativos da sala como existentes e não como seres nascidos, pois eles não nascem uns dos outros, não são escravos. Nós também já fomos apenas existentes, depois corromperam tantas vezes a sala existencial que a nossa sala, que tinha livre entrada e experimentação, tornou-se uma prisão, cuja entrada acontecia somente através do primeiro grilhão, a prisão física, que são os nossos corpos humanos e os corpos dos animais. Chegamos ao mundo como produtos chegam da fábrica. Hoje em dia, existimos apenas se nascemos. Pode ser que mudem isso um dia? Sim, mas não para nos libertar. Provavelmente farão para nos aprisionar em nascimentos artificiais ou algum outro novo jeito que ainda não liberaram a informação para nós. Com certeza não nos trará benefício como seres humanos. E seguramente eles já devem estar adaptando alguma ideia roubada de outras salas para que paguemos para nascer ou para que experimentemos através de sofrimento, dor, faltas, injustiças e desigualdades, mesmo neste outro novo jeito que vão nos dar para entrar nesta sala. Pobres seres que somos, o que deveria ser tudo natural e espontâneo nosso nos custa tanto. Assim, por enquanto, apenas existimos se nascemos. E mesmo com o sacrifício de nascermos uns dos outros, não existimos bem, nem somos felizes. Pois fomos inferiorizados e entramos na sala para sermos consumidos. Pois nosso mundo é uma sala de jogos, se tornou atração e show. Somos transmitidos, somos observados e estamos à disposição dos que querem se divertir, como nos mostraram no reality show Big Brother.
Essa transmissão é diária, usando a medida de tempo humano que nos deram a entender. Entendam que o show precisa de diversão e deve oferecer alegria e variedade para os espectadores, ou corre o risco de ser abandonado por aqueles que o sustentam. Esses são os observadores participantes. Podemos chamá-los de espectadores, com poder de participação e interferência controlada, como nos mostraram sadicamente no filme Jogos Vorazes. Eles podem interferir dentro do leque de ofertas que recebem. É como se você estivesse num jogo e há os seres desse jogo que você pode fazer muitas coisas com eles, mas não pode danificá-los. Por isso, há certos limites de uso e abuso. Como se fosse uma arena que pode-se fazer os gladiadores lutar sem deixá-los chegar à morte final. Machucar um pouco pode, é permitido. Também ferir, fazer sofrer, mas não eliminar. Eliminação não está nas ofertas que esses observadores participantes recebem. Ficamos dessa maneira, dentro dessa sala, sempre esperando que migalhas de coisas boas, entre aspas, aconteçam nas nossas vidas para sermos felizes temporariamente. Esmolamos atenção, ajuda, amparo e misericórdia. E vamos oscilando entre o bem e o mal, sendo que o temporário do mal é sempre mais duradouro do que o temporário do bem. Nos arrastamos dessa maneira até sairmos dessa sala, definhados completamente. Os existentes da sala existencial dos seres sombra, SETSS. Seus olhos tinham o poder de congelar o movimento, parar cada giro sem afetar o movimento de outros giros e voltas. E dentro dos giros, podem encontrar pontos para desviar ou redirecionar as vias velozes que essas luzes criavam. Em um giro secundário, ou mesmo podiam desativar, diminuir, juntar, atrelar em outros giros de velocidade diferente, até que achassem, nos giros velozes das luzes ondulantes, a entrada para criarem locais existenciais. Eu não encontrei nada que pudesse se assimilar com as luzes velozes, mas achei um GIF que posso usar para explicar. Mas, por favor, não fixem essa imagem como sendo as luzes da sala. Olhem para as listras das cores das luzes. Não são luzes de cores bonitas neste GIF. Não são bonitas como são as da sala que descrevo agora. Mas imaginem que a velocidade delas pudesse ser notada como essas listas de cores do GIF. Estão vendo correndo aqui? Eu expliquei acima o que eles podem fazer com cada trilho feito pela velocidade das luzes. Imaginem que seus olhos têm a função de alterar as medidas, as formas. Vejam esse GIF abaixo. Imaginem que onde eles pisam são as vias que permitem o transportar-se, o movimentar-se sobre elas ou entre elas. Imagine que aqui onde eles pisam são essas linhas ampliadas para que vocês possam entender o que eu quero dizer, que eles podem fazer isso com os olhos deles, aumentar, ampliar, separar, dividir, unir. Com esses poderes visuais, eles procuram pontos de entradas entre seus vãos. Imagine que aqui são luzes, a velocidade das luzes formando listas, formando vias. Nós humanos temos a função de observar o que está à nossa frente também, mas não chega nem perto do que esses seres podem fazer com seus olhos poderosos. Nós procuramos lugar para construir casas no campo e espaço que existimos, e eles procuram locais para criar pontos de possibilidade de existência e experimentação.
Eles tinham olhos incríveis e podiam influenciar a luz com o poder dos próprios olhos. O que não podiam fazer, o que era proibido fazer, era eliminá-los. Vias, vãos, pontos e tudo o que expliquei acima. Todos os giros deveriam sempre permanecer existindo. As luzes e os giros que formam as voltas eram parte da natureza dessa luz. Não pensem em apenas um facho de luz, uma iluminação direcionada. Eu estou me referindo a uma luz muito maior do que vemos da luz do nosso Sol ou a luz que aparece no amanhecer de nossos dias humanos. A velocidade da luz em cada giro, em cada volta, permitia aos seres dessa sala teleportar-se para algum local existencial. Essas luzes dentro da grande luz, que é muito maior do que nosso Sol, realmente se movimentavam. E todo movimento dentro das luzes, esses seres existentes tinham o poder visual de detectar, separar, identificar, etc. Eles entravam em uma das vias escolhidas e nelas se transportavam para locais existenciais, que eles mesmos foram criando dentro dos vãos, das brechas, das vias velozes dessa luz. Na nossa sala, eles também nos mostram sobre teleportação, mas somente se for através de aparelhos tecnológicos, porque eles roubaram todos os poderes dos seres que nela chegam, nós, os escravizados humanos. Cada facho veloz era um caminho, era uma entrada, era uma viagem, uma possibilidade de existência. Podem ver que até a luz pode ser apenas uma coisa? Tudo se torna coisas porque são desenhadas por seres magníficos e poderosos. E nós podíamos antes experimentar esses poderes. A queda humana foi profunda e catastrófica. Para nos recuperarmos, temos que ativar a memória nossa original, que fora corrompida pelas informações, imagens, crenças, sentimentos e tudo que nos colocaram para sentir, ver, desejar e ser. A luz é apenas mais uma coisa para eles, coisa, pois não eram seres com poderes inferiores a pedras, planetas, chão, água, como nos fazem pensar e aceitar no nosso mundo. Em nossa sala cruenta, somos inferiores até mesmo a um suposto planeta que dizem que habitamos, a Terra. Nossas vidas aqui dentro, muitas vezes, é desvalorizada diante de coisas, como o ouro e outros recursos naturais ou recursos fabricados pelas indústrias dos seres permanentes que ocupam postos de controle, poder e comando. Portanto, são eles os donos, os privilegiados a serem e viverem melhor do que os humanos. Em todas as outras salas, os seres são mais importantes do que o local. Vocês entendem? Matutando, luzes velozes. Penso comigo se não foi daí que os retorcidos se inspiraram para criar a historinha de velocidade da luz para nós, do jeito complexado e enganador deles. Só pode, afinal estamos na sala do roubo e da crueldade, onde eles mantêm a todos os DNAs aprisionados e enganados. Os olhos dos seres existentes, os seres sombras, podiam perceber e trabalhar as reações e os processos de abertura que havia nas luzes. Nada existia para aprisioná-los, mas sim para que eles se expandissem. E eu vou voltar a este ponto para dar mais explicações em novos vídeos da série Atené. Vocês precisam se lembrar do que eu falei, de como eu recebo as imagens e como devo traduzi-las através do que elas carregam, os sentimentos. E também não me chega mais tudo aberto de uma vez como antigamente. Para minha proteção e a proteção da informação, a mensagem não abre mais todos os leques de uma vez e deixa eles abertos o tempo todo que eu quiser acessar para ver, visualizar. Não funciona mais dessa maneira.
abre-se e depois fecha-se. Então eu, como vocês, às vezes fico esperando que me seja mandado mais informações em formato de imagens, né, carregados de sentimentos, para que eu possa traduzir e também saber mais o que aconteceu, o que está acontecendo. Vamos voltar aos ativadores. Ativador 1 para o ativador 2. Recebeu mensagem do ativador 3? Ele continua na sala da mãe nada? Ativador 2 para o ativador 1. Ele foi chamado para nascer na sala existencial humana, SEH. Torço para que se junte a nós, aqui na sala de luz circular. Ativador 1 para ativador 2. Você já esteve aqui ou é a sua primeira vez? Ativador 2 para o ativador 1. Sim, é a minha primeira vez, mas parece tudo tranquilo. Posso registrar toda observação e controle no meu pen e ir para a sala Sol? Ou devo esperar que o ativador 3 nos responda? Observação. P é o pacote de emoções humanas que eles ativam na sala onde somos prisioneiros. Pen é como se fosse pacote de emoções-reações, pois eles não precisam sofrer com emoções como as nossas. E HN, nesse caso, não vem de humanos, mas do nome deles. Vou falar sobre o nome logo abaixo. Então, Pen é usado nesta sala, onde tem os seres sombras. Ativador 1 para o ativador 2. Sim, certamente, pode ir. Seja bem-vindo aqui na CEDSS, Sala Existencial dos Seres Sombras. E depois aprecie seu tempo na Sala Sol. Vai encontrar alguns aspirantes batedores para te ajudar no reconhecimento e descobrimento da sala. Te desejo saudáveis impressões. Ativador 2 para o ativador 1. Certamente, não precisamos ativar absolutamente nada por aqui. Eu creio que controlar, registrar as impressões da sala e sair sem deixar nossas pegadas, entre aspas, já é suficiente. Os dois ativadores, com alegria, concordaram com a facilidade do controle e despediram-se, fechando a projeção de imagens, trocando identificações dos controles e registros. Salvaram as informações em forma de sentimentos e depois cada um se dedicou a executar sua parte da missão na sala dos seres sombras. O ativador 2 ativou-se para se desenhar na forma dos seres sombras. Queria experimentar a forma dos seres existentes da sala. Sabia que essa sala e algumas outras começaram pelos desenhistas livres, os DNOs. Completando sua forma, sentiu-se dentro do físico. Apreciou a forma física e notou que, estranhamente, sendo eles tão esguios, se tornavam, quando necessário, tremendamente volumosos. Cresciam, se adaptavam conforme as necessidades dos movimentos. Conseguiam andar em grandes passadas devido aos ossos que se estendiam e alargavam quando necessário. Se adaptavam às necessidades dos movimentos sem dificuldade ou prejuízo. Era uma estrutura física muito interessante. A estrutura óssea lembrava dos humanos com pequenas diferenças. Seus corpos escuros podiam ser vistos apenas quando o círculo de luzes estava presente. Vou chamar essa luz circular de Sol para melhor entendimento nosso como humanos. Mas não era um Sol astro, como nos ensinaram sobre o nosso Sol, e nem pairava nos céus. Não era um círculo dourado que se abrilhantava nos céus, como o nosso Sol. Imaginem um grande campo aberto. Façamos de conta que esse campo aberto é como na Terra, na sala humana. Mas ao redor de todo esse campo, não vemos o nada, o ar invisível. E no espaço de ar acima desse campo, não estão nuvens, sol, estrelas, etc. Na nossa sala, temos todos esses elementos em cima de nossas cabeças e tudo parece vir de cima. A chuva, os raios do sol, os brilhos das estrelas. Percebemos que muita coisa vem de cima. Também sentimos embaixo tremores, ondulações, trepidações.
Mas na sala dos seres sombras era como um campo, e ao redor desse campo o espaço de luz transparente, que podemos chamar de o ar que havia na sala, o ar deles. Não pensem que eles dependiam do ar como nós dependemos para respirar. O ar nessa sala era apenas um espaço para as coisas existirem, não se chocarem. Eu fiz um desenho para que vocês possam ter uma ideia do que estou tentando descrever. Mas lembrem-se sempre, o que a mente mostra, as palavras não conseguem definir 100% e no meu caso nem 50%, pois estou a falar de coisas que não existem aqui. O que vou explicar no desenho eu não vou escrever. Imagine que aqui é um campo, ou se você quiser pensar num planeta. E não tem sol aqui em cima, não existe nada disso. A luz toda vem daqui, fica girando em torno. Aqui tem as árvores, imagina qualquer coisa aqui para preencher o nada, o ar, o invisível que separa as coisas. Então é como se fosse um círculo de luzes velozes. E essa luz não vem de cima como o nosso sol que fica aqui mandando a luz. E nem é como a luz do dia nosso que está em todo canto, mas você não sente ela muito quente. Você precisa do sol para sentir ela quente. E essa luz, ela vem de baixo para cima. De baixo para cima. Vocês estão vendo aqui a setinha? Aqui a seta para mostrar que elas giram, são velozes, estão girando, girando, e que é de baixo para cima. Espero que eu possa ter explicado um pouquinho com esse meu humilde desenho. O ar nessa sala estava presente apenas para movimentar-se, formando espaço entre as coisas, e ao redor estava uma luz infinitamente gigante girando em torno de tudo. Conseguem imaginar isso? Sabem o quanto é difícil para mim descrever todas as imagens que a mensagem me envia para contar a história dos nascidos e não nascidos? Não há palavras que eu possa dar a correta referência e explicação para vocês. É outra sala, é outra existência, tudo diferente do que estamos acostumados. Mas certamente é muito bom sabermos como os corpos podem ser belos quando não existem em salas perversas e cruéis como a nossa. Bom, o sol deles, a luz deles, não vinha de cima para baixo, mas vinha dos lados, de baixo para cima, como tentei mostrar no meu desenho. E esses seres se tornavam escuros como breu, como sombras vivas, devido à intensidade dessa luz. E essa luz permanecia luzente até eles começarem a se tornar prateados. Sim, uma cor perto da nossa cor prateada, mas que ainda podíamos ver a cor escura por baixo, como se a cor escura fosse decantando aos poucos, quando a cor prata tomasse conta de todo o físico. Então eles ficavam escuros para enxergarem-se, porque havia muita luz, somente luz, o tempo todo. E nesse processo, quando estavam ficando prateado, ainda se via numa transparência, do prateado, o escuro decantando, desaparecendo para ficar tudo prateado. Eles não eram realmente negros, escuros e nem sombras, mas estavam desaparecendo no escuro, se tornando sombras para que pudessem visualizar um ao outro. Coisa que não poderiam devido à luz poderosa, que nossos olhos não conseguiriam suportar nem uma fração de minuto expostos a ela. Seus olhos não se feriam ao olhar para a luz intensa e potente, mas eles não conseguiam enxergar a eles ou coisas fora da luz, ou seja, no espaço onde tudo existe. Tornando-se em sombras, se escurecendo, podiam olhar para a luz e ainda identificarem-se uns aos outros dentro dela ou fora sem problemas. É como se eles fossem seres comuns, mas que se escureciam completamente, se tornavam negros, sombras.
Esses seres lembram um pouco os homens negros humanos, pelo menos na cor, com feições suaves e delicadas. Pode ser que os negros do nosso mundo passaram a existir do roubo em que fomos inseridos, e os mantenedores desse mundo de roubo se basearam nestes magníficos seres para chegar a esta cor e criar um ser humano de cor negra. Como o ar da sala e toda a sala nossa é diferente, não puderam dar aos nossos negros os mesmos poderes, os belos corpos, e não sei por que deram aos nossos negros os cabelos crespos e modificaram as feições. Creio que isso se deve ao script da sala nossa, em que eles criam historinhas do mundo partindo do princípio de que no começo as feições e coisas eram mais primitivas. Eu já expliquei a vocês também sobre as coisas, o começo, o meio e a continuidade. Essas informações estão em vídeos meus antigos. Voltando aos nossos negros. As novas feições dos negros deve ser porque eles queriam conectar os nossos negros à força da terra, pois nossos humanos negros são fortes, têm muita força para correr e creio que em algum ponto da nossa sala eles realmente tiveram corpos mais fortes e belos do que os corpos que habitam hoje em dia. Manipularam os nossos negros que aqui nasciam para que fossem negros, como os seres prateados, seres que se tornam sombras. Mas não deram aos nossos negros bons scripts. Aliás, não deram a nenhuma etnia um bom script. Os que são mostrados com poderes em qualquer etnia, não importa a etnia, são pessoas deles, pessoas permanentes e outras variedades de pessoas que eles têm. Eu espero que os nossos negros saibam da possibilidade de que a origem deles partiu do roubo da imagem e poderes dos seres sombras, os seres prateados, na verdade. Mas os seres sombras, que se chamavam Hunslish, tinham cabelos cujos fios pareciam fitas, sim, fitinhas. A estrutura dos fios não era como os cabelos de nossos negros, nem mesmo como os fios de cabelo de nossas pessoas brancas ou asiáticas. Os fios de cabelo deles eram como se fossem fitas de cetim finas, mas não tem como descrever o material biológico deles. Eu não tenho palavras para dar os detalhes correspondentes, sem errar e criar uma descrição muito distante da realidade. Já passo bastante aperto tentando descrever os ativadores, sua luz ativadora, que não existe em nenhuma das salas primárias. Seus cabelos de luz ativadora e tudo o que eles são ou fazem. É muito difícil para mim explicar. Eu disse acima, salas primárias entre aspas. O que vem a ser salas primárias? Os ativadores classificam as salas como primárias quando os seres, as formas, dependem de algum recurso da sala. São físicos considerados obsoletos, atrasados, em desuso, mais ou menos isso. Vou dar um exemplo. Os humanos e animais e todas as criaturas de nossa sala possuem orifícios, nariz, boca, ouvidos, ânus. Possuem órgãos e são muito similares. Todos têm necessidades básicas muito semelhantes. Olhem todos os animais, aqueles com focinhos salientes e outros com focinhos retraídos, mas todos deixam pistas de que pertencem à nossa sala. Sabem por quê? Reconhecemos o desenho humano, o desenho usado para os físicos dos animais aqui dentro da nossa sala. E reconhecemos os tipos de orelhas dos animais, dos humanos, os olhos, todos os formatos e cores, característica de todos os seres que aqui nascem, etc. Assim, identificamos que esses são os traços dos desenhos físicos da sala existencial humana, SEH. E os seres nascidos nela se tornaram dependentes de recursos materiais para se manterem viventes. Inclusive, nem mais conseguem entrar na sala humana se não nascer em corpos que vêm de outros corpos. Dependência também.
Para entrar, precisa nascer num físico feito com um material ilusório da sala existencial humana. E esse material é passado de um indivíduo ou criatura de uma para outra. Eu creio que foi no 8º vídeo da Adenen que citei sobre seres que pareciam os negros do nosso mundo, mas que não tinham cabelos crespos como os nossos têm. Então estou adiantando a vocês a parte da Adenen que eu conto sobre esses lindos seres, os Unlish, que doravante vamos chamá-los apenas de Unlish para facilitar na pronúncia. Pronuncia-se Unlish. Há muito o que contar dos Unlishes. Então esses seres escuros, seres sombras, escureciam-se para que pudessem ser visualizados por outros deles. Os cabelos desses seres ficavam negros e, quando se tornavam prateados, mesclavam-se entre os tons de pratas que não existem no nosso mundo. Seus olhos não têm limites como o nosso, que mal podem olhar luz intensa sem se ferir. Eles podem, com seus olhos, esmiuçar e debulhar a luz. Na verdade, preciso que atentem para o fato de que não era luz como conhecemos na nossa sala, mas a palavra mais próxima para uma melhor compreensão da história é luz. Cada um deles possuía a cor diferente dos olhos. Então, quando se tornavam seres escuros, com pele cor de sombra, seus olhos assumiam cores que se tornavam identidades para eles. O interessante é a gente entender que cores são luzes. Então, sendo eles seres dessa sala de luz, não havia dificuldade em trabalhar as luzes, ou seja, as cores luzes para os olhos. E essas cores que são luzes, quando um olhava para o outro, identificavam a leitura das linhas que formam essas luzes e depois formam as cores, porque as cores são luzes. Seus olhos eram como os nossos? Claro que não, mas havia esses órgãos visuais e que não eram limitados como os nossos. Com certeza, nossos olhos não conseguiriam captar as cores da sala e nem mesmo das cores dos olhos de alguns deles, pois havia cores que não existem em nossa sala. Mas eles também podiam puxar cores para seus olhos do verde ao preto iluminado, que lembravam um pouco as cores dos olhos negros acastanhados ou nos tons verdes que nós humanos carregamos. Muitos deles possuíam olhos com tonalidades do ouro ou do amarelo similar ao nosso amarelo, mas não pode ser visto por nossos olhos limitados. É muita coisa para explicar. Os Unlish eram seres de corpos esguios, mas podiam avolumar-se e se expandir. E seus cabelos, com fios como fitas finas de cetim, enquanto finas, esvoaçavam quando eles se movimentavam, sem ao menos existir vento a fazê-los esvoaçantes. Então, como se movimentavam? O movimento estava nos fios, não dependia de força externa para que fossem movimentados. É como se os fios tivessem vida própria. Imagina se seus cabelos estivessem se movimentando na sua cabeça naturalmente, sem que houvesse necessidade do vento estar presente. Não imaginem este movimento como cabeça de medusa, mas sim como uma ondulação suave, algo realmente lindo, harmonioso. Os Unlish eram seres de corpos esguios, mas podiam avolumar-se, crescer. Eles podiam se estender, se expandir. Estou usando a imagem para mostrar que os cabelos não seriam de fios finos, mas como se fossem fitinhas. E os fios, ou melhor, essas fitas, se avolumavam também, e quando isso acontecia, pareciam ter uma juba de leão. Eu usei a expressão juba de leão, mas se vocês olharem as pessoas que usam dreads, vão perceber que tem alguma semelhança,
pois as fitas encorpadas, puxando para o nosso prata, se avolumavam e os deixavam ainda mais lindos. Mas sem prejuízo para o corpo, como acontece com os nossos, que ao fazer dreads, sem uma boa higiene, podem prejudicar a saúde capilar ou o couro cabeludo, sem falar do trabalho e do gasto que vai haver para que os dreads fiquem sempre bonitos e saudáveis. Os seres Unleash tinham esse cabelo e tudo era natural, sem depender de nada externo, sem se prejudicarem para ter aquela aparência. Matutando, olhando bem essa juba natural deles, me lembra os dreads que fizeram nossa gente de pele escura adotar. Não seria também uma cópia forçada do natural da aparência de seres magníficos? Esses negros, os Unleash, tinham feições delicadas, eram seres gentis e aparentados com outros seres prateados de outra sala. Com certeza, um dia iremos chegar a falar desses seres e outros de outra sala que provavelmente têm as respostas para explicar os seres Unleash. Não tem como não falarmos da origem dos Unleash e de outros seres prateados. É como se fosse uma linhagem, mas não realmente isso. Lembrem-se sempre que as cores com os mesmos nomes das nossas, verde, amarelo, prata, etc., não são exatamente como nós vemos as nossas. Apenas não tenho como descrever cores que nunca nos deram nomes e não tenho referência de uma imagem ou alguma outra coisa. Um dia, quem sabe, esse nosso mundo de roubo vai liberar todas as outras cores que já andaram copiando de outras salas originais. É vergonhoso saber que fazemos parte de uma sala, de um império do roubo e do mal. Não sentem vergonha também? Eu sinto. Vamos nos perguntar, os retorcidos já estiveram nessa sala? Tentaram saqueá-la, destruí-la, deformá-la? Sim, claro que sim. E por isso, os ativadores fazem controle das salas que eles já recuperaram e expulsaram os retorcidos e todo o seu exército de desenhos, criaturas abomináveis e ignóbeis. Vou deixar a continuação em outro vídeo. Hoje em dia, eu tenho que contar as histórias para vocês, eu tenho que usar as palavras, eu não posso simplesmente enviar mensagem, eu não posso projetar da minha mente para vocês. Mas os seres já desenvolvidos, os seres livres e originais, eles não têm histórias. Não existe o contar de histórias. A compreensão não precisa do passado, do presente, do futuro. Não há rotinas. Se a explicação agora não ficou muito claro, não tem problema, mas uma hora a mensagem vai liberando e vocês vão alcançar também essa compreensão. Mas eu percebo que muitas coisas que eu libero através da mensagem, quem está usando são eles, aqueles que roubam, manipulam, modificam e usam a minha mensagem de forma indevida para atrair os nossos, para seus guetos virtuais ou presenciais e vender cursos, livros, ganhar em cima deles de alguma forma. Olha, vocês acreditam que já estão fazendo canais, cursos e outras enganações usando a palavra ativadores? Ativadores do salto quântico, ativadores da fé, do amor, do sexo, do prazer. Nossa, foi uma infinidade de coisas que eu achei com a palavra ativadores. Eles debocham da mensagem. Usam tudo para lucrar, atraindo nossas pessoas que caem em seus guetos virtuais e eles lucram financeiramente também, pois nada vem de graça desse povo. Mesmo quando eles não pedirem dinheiro nenhum, eles vão estar lucrando de outra forma com nossas pessoas que neles acreditam, confiam, obedecem e os promovem. É incrível como essa natureza dos controladores está presente no mundo virtual. Essa gente é tão maléfica que não consegue criar, apenas copiar, plagiar, roubar, afanar, manipular o original dos outros, tornando no falso atraente deles. Eles são ótimos para modificar
aquilo que eles roubam, que eles afanam. Eles não criam nada por eles mesmos, não têm originalidade, não têm imaginação, só existem pela afanação e roubo, exatamente como a base de nossa sala. A fundação de nosso mundo partiu da mentira, do roubo, da enganação, da manipulação, etc. Desprezem todos os que estão usando a minha mensagem sem minha autorização. Todos que debocham da mensagem e usam-na em proveito próprio e proveito também dos que nos controlam e nos mantêm aprisionados. Eles sabem que não terão minha autorização, porque eles não são dignos de passá-la. Não são confiáveis, nunca foram honestos comigo e nunca serão. Essas pessoas nossas que estão com os falsos humanos e que os controlam, atraindo-os com dinheiro e até facilidade no mundo virtual, pensam que tudo que conto é apenas uma história. Não conseguem ver o sentido das minhas palavras, como a mensagem se desenvolve e como ela explica o sistema. Tudo faz sentido, só não faz para as mentes possuídas e controladas da nossa gente, traidora da humanidade. E que pena que nossas pessoas continuam caindo em suas ciladas, se afogando e intoxicando o mental dentro dos guetos que o mundo virtual produz. Vocês gostam dos meus vídeos e da história dos nascidos e não nascidos? Então me apoiem no meu Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. Por favor, acessem o link do meu Apoia-se somente nos meus canais. Não aceitem links de outros canais, grupos, pessoas, etc. Mais informações estão abaixo na descrição dos vídeos. Eu gostaria de apresentar a vocês o canal ADNN Ativadores. Aqui eu vou trazer todos os vídeos da série para ficar mais fácil encontrá-los. E eu disse 3 dias atrás, vou passar os vídeos dos ativadores para essa conta, vai facilitar achá-los, mas poderão ser encontrados nas outras 2 também. Ainda não pensei num logo para a conta, mas com o tempo eu vou pensar. Em memória do meu filho Shifu Joy, vida abreviada em 15 de abril de 2021, direitos da história de Yet the Wahrheit. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Créditos aos GIFs e fotos estão na descrição ou no próprio vídeo. Se encontrarem os meus vídeos em qualquer canal, grupo, página, sites que não autorizei e estejam usando meus vídeos indevidamente, por favor, denunciem. Denunciem no YouTube, no Telegrama. Se não conseguirem, envergonhem aqueles que estão usando meu material como isca para atrair as nossas pessoas, que serão atraídas pelos meus vídeos e vão segui-los, porque eles são todos encantadores de gente boazinha. E nossas pessoas fisgadas ficarão aprisionadas nos guetos desses afanadores, que vão oferecer cursos, palestras, vídeos, apostilas ou mesmo redirecioná-las para outros grupos, páginas, sites que repassam outros assuntos e temas que não despertam, não ajudam a mente das nossas pessoas a se libertar dos grilhões das crenças gerais deste mundo. Muitos roubaram, afanaram meus textos e modificaram, mascararam a mensagem, misturaram a minha mensagem com as crenças do nosso mundo, desse sistema senzala em que estamos. Me ajudem a proteger a mensagem amorosa, original e humana que passo, pois assim estarão ajudando a nós mesmos e a nossa humanidade. Obrigada a todos pela atenção, fiquem todos bem. Até o próximo. Yet the Wahrheit.